Tem gente que já reparou que ele passa pelo deserto, mas passa tão rápido que a gente não entende. Como é que ele passou desse negócio tão difícil, tão rápido assim? É porque tem gente que tem uma facilidade de aprendizado maior do que a dos outros. Tem gente que tem dificuldade de aprender algumas coisas. É Deus te ensinando, querendo te ensinar, mas você é cabeça dura. Você não dá o braço a torcer. Você não vai lá e não pede. Dá palavra de perdão o mês inteiro, mas você não aprende. Está difícil, não consegue compreender. Aí fica no deserto um período de tempo longo, que você olha e diz: por que eu estou tanto tempo assim? Para por um minuto agora, pensa se Deus não está tentando te ensinar alguma coisa nessa fase do deserto que você está vivendo, nesse período que talvez você está inserido, nesse tempo ou circunstância que você foi ensinado agora, ou que você está inserido agora. Deus está querendo ensinar alguma coisa para você, que no período da bonança Deus não conseguiu te ensinar porque você não permitiu. Deus conduz ao deserto para poder ensinar coisas que o deserto ensina para a gente. Deus vai te tirar dessa situação só depois que você se tornar um bom aluno, só depois que você sair de lá de trás e passar a vida aqui para frente, só depois que você deixar de ser cabeça dura e dizer: eu vou começar a me envolver, vou começar a participar, eu vou aprender para me sair dessa situação. A gente vai percebendo que tem um período de deserto, tem um período longe, em que a gente vai vendo que Deus ele quer ensinar para eles. E o tempo de deserto é tempo de formação. Só que Jordão é o tempo de transição. Jordão é o período em que a gente vai ver que Deus quer transicionar o seu povo, para aqueles que estavam só com uma palavra de promessa, para aqueles que vão herdar e tomar posse daquilo que Deus prometeu. O Jordão parece que é o meio do caminho, e todo mundo que recebeu uma palavra, todos nós que recebemos uma direção, todos nós que recebemos uma palavra, temos necessidade um dia, uma hora ou outra, de fazer uma travessia, de fazer uma transição, de passar por um Jordão. Todo mundo que recebe uma promessa vai chegar um tempo que você vai estar diante de um Jordão que vai colocar você do lado de quem só tem uma palavra, do lado de quem já pôde receber aquilo que foi prometido. O Jordão é o que separa quem está só por promessa e também aqueles que vão passar a herdar aquilo que prometeu, aquilo que foi prometido. Quem passa pelo Jordão passa por uma transição. Quem passa pelo Jordão passa por um momento, de uma fase para outra. Quem passa do Jordão passa de um nível para outro nível. E é sobre isso que eu quero falar. É que Deus está querendo transicionar a gente de um nível para outro, transicionar a nossa nação de um nível para outro, transicionar o nosso estado de um nível para outro, assim como também quer transicionar a nossa congregação de um nível para outro. Para isso, a gente precisa aprender a passar pelos Jordãos que a gente encontra pela frente. Deus vai colocar eles diante do Jordão e vai dizer para Josué: tem que atravessar o Jordão, Josué, tem que fazer esse povo passar para o outro lado. Só que eu gosto porque a gente vai percebendo que o Jordão não está no cenário ideal para se atravessar, não é um ambiente propício para se atravessar, é aquele ambiente improvável, é aquele ambiente que ninguém gosta de atravessar no tempo que pode atravessar. É dia de colheita, é período de colheita, de cheia, o Jordão está lotado, está transbordando. Aí alguém está olhando para o cenário que é completamente desfavorável e está olhando para Deus como se não pudesse resolver, como se não pudesse fazer nada. Aí alguém está olhando para o Jordão, e a gente diante de um Jordão cheio, diante de um Jordão transbordando, se tem uma coisa que dá na gente é medo. É ou não é? Quem não tem medo diante de uma situação que o negócio aperta, diante de um laudo que o médico diz: ó, só tem tratamento e não tem cura? Quem diante de uma situação que você vê a porta fechar, mas não vê chave para poder abrir de novo? Quem diante de uma situação não olha para aquela situação improvável, desmerece, não olha e diz: não tem como passar por isso, como é que vai atravessar esse negócio? Como é que a gente passa por aí? Quem diante disso não fica com medo? Aqui, imagina todo mundo com medo, porque não é tempo de passar pelo Jordão, não é tempo de fazer esse tipo de travessia. Só que eu gosto da maneira como Deus gosta de ensinar algumas coisas pra gente, porque Deus gosta de pegar o cenário improvável da vida da gente. Deus gosta de pegar quando a conta não tá boa, quando o financeiro não tá bom, quando as coisas não vão legal, quando a saúde não tá em perfeitas condições. É aí que Deus diz: é agora que eu vou agir, é aí que eu quero entrar. Enquanto você espera a segurança
segurança para atravessar. Deus está olhando para alguém que está dizendo: eu não pedi para você confiar, simplesmente eu falei para você: pisa que eu abro o Jordão. Alguém está esperando segurança para começar a fazer. Alguém está esperando segurança para começar a investir. Alguém está esperando segurança para começar a depositar. E Deus está dizendo: eu não disse para você olhar para o Jordão, eu disse: pisa nas águas dele. Pisa nas águas dele. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu tenho uma ordem para você pisar. Não importa o cenário que você está inserido agora, não importa o ambiente que você está inserido agora, a ordem de Deus é: pisa nas águas do Jordão e ele se abrirá ao meio. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, maravilha. Tem gente que está esperando o cenário ficar ideal. Tem gente que está esperando, não, porque falaram que 2026 vai ser isso e vai ser aquilo. Eu estou debaixo de uma palavra. Levante a mão direita lá em cima, porque eu senti uma graça de Deus aqui para profetizar. A CAIS não está debaixo do governo dos homens. A CAIS está debaixo de uma palavra. Joga a sua mão direita lá pro alto, lá pro alto. A tua casa não está debaixo de um cenário que você pensa que está. A sua casa ainda está debaixo de uma palavra. A tua família não está debaixo de um cenário que está lá. A sua família ainda está debaixo de uma palavra. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Santo Deus. Deus gosta desses cenários para agir. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de pegar esse tipo de coisa e fazer isso. Não tem como passar. É aí que Deus gosta. O Jordão transbordou quando Deus decidiu agir. Isso aqui não está aqui simplesmente para só por estar. É como se Deus estivesse falando assim: a gente está diante de um rio que está completamente cheio. Isso aqui não é para impedir você de passar. Se Deus colocou Josué diante daquele Jordão, é para ele exatamente pisar e passar. Então esse cenário que você está inserido hoje não é para impedir. O cenário que está inserido hoje não é para impedir, mas é para provar quem é que está diante de você. Não bagunçou a casa lá, pastor, de cabeça para baixo. Não é para virar de cabeça para baixo e ficar para matar. Não é para matar. É para Deus provar quem é que toma conta daquela casa. Não, é porque diante desse ano, já entrei um ano com a saúde abalada, pastor. Não sei o que aconteceu. Não é para matar. Se fosse para matar, já tinha ido. Mas é para glorificar, porque Deus vai estar no controle. A gente vai percebendo que Deus ele gosta de agir nessas áreas. É nesses momentos que a gente é confrontado, porque dá medo. São nesses momentos que a gente é confrontado. Então o Jordão não é só um cenário de travessia. Jordão é um cenário de confronto. Jordão é um lugar que Deus coloca a gente para a gente ser confrontado com aquilo que a gente está vivendo. Deus coloca diante do Jordão e diz: agora, passa ou não passa? Vai ou não vai? Vai parar ou vai continuar? Deus coloca diante do Jordão e diz: agora eu quero ver se tu continua ou se tu entrega a carteirinha. Agora eu quero ver se tu canta ou se tu deixa o microfone e diz: não estou bem para cantar hoje. É nesses cenários que Deus gosta de agir. Então esse cenário é um cenário de confronto. E Deus não manda diminuir o rio, Deus manda pisar. Deus podia falar assim: o rio abaixa, mas Deus diz para eles: pisa. Porque Deus não vai fazer eu confrontar algo que quem tem que confrontar. Se tem uma coisa que tem tirado muita gente dos altares hoje é medo. Se tem uma coisa que tem afastado muita gente hoje é medo. Medo de quê? Medo de confrontar o que tem que ser confrontado para passar de nível, para ir para o outro lado, para alcançar o que foi prometido. Aí está cheio de gente com medo. Por quê? Porque vai diante do Jordão. O Jordão cheio dá medo. Só que a palavra de Deus é: pode pisar que eu estou contigo. Pisa. Pelo menos para um aí faz assim: Deus falou para você pisar. Então dá uma ordem para esse medo. Fala para ele: sai agora em nome de Jesus, porque eu vou pisar esse ano.
O que é meu, eu não vou deixar passar, vou pisar e vou atravessar, vou tomar posse do que Deus falou que eu vou tomar posse, vou herdar o que Deus disse que eu vou herdar, vou tomar conta daquilo que Deus disse que eu vou tomar conta. Tá com medo porque se o Deus que tirou da escravidão é o mesmo Deus que conduziu diante de deserto, passou 40 anos e não morreu, tá diante do Jordão agora, só faz uma coisa, faz o que Deus mandou e pisa, porque Deus vai estar no controle na frente de tudo. O medo só desaparece quando a gente obedece. Não tem como o medo ir embora sem obediência. Só depois que você coloca o pé que você entende, agora ele está. Só depois que tu pisa que tu vê, aí ele está. O medo só desaparece diante de obediência. Qual é a ordem que Deus te deu para você obedecer? Porque tem gente que tem medo, não, mas aí minha casa vai ficar vazia, porque essa ordem é complicada. É porque tem gente que é família, mas não vai dar mais. É porque eu vou acabar perdendo emprego por causa disso. É o medo. Só que a gente recebe uma palavra, e para tomar posse daquilo que está diante da palavra, a gente precisa concluir com obediência. Não tem jeito. A gente vai percebendo que aí a gente vê que o rio ele não abre com discurso, ele vai abrir com uma certa atitude de quem está lá. Então é por isso que eu estou falando que você tem que pisar, porque não basta só você discursar, você tem que pisar, tem que ter uma atitude diferente. Por que eu estou falando isso? Porque não basta você passar aqui 12 dias recebendo uma palavra para um ano inteiro e você o ano inteiro não pisar como recebeu aqui. Então não, se você só passar um ano orando e não agir, não vai mudar nada, você tem que agir. Não, Deus me ajuda a perdoar, mas você não fez uma ligação. Me ajuda a fazer, mas você não fez nada. Me ajuda, Deus já te ajudou, só de você estar vivo, respirando, com capacidade de pensar, te ajudou, só vai e faz. Tem que fazer, tem que agir, tem que ter atitude. O Jordão não abre com discurso, o Jordão abre com obediência, com atitude. Então precisa ser feito alguma coisa. Aí a gente vai percebendo que o tanto de gente que estava junto com a gente já teve, e aí de repente a gente vê que some. É porque faltou uma certa atitude em determinado Jordão que se foi posto à frente. Aí a gente vai percebendo que esse é o ano que Deus está profetizando para nós, que a gente vai ficar incomodado esse ano. Eu falei isso lá na minha igreja, vou falar aqui também. Esse ano eu creio que Deus vai deixar a gente incomodada. Olha para cá para você não pensar que é com o irmão do lado, é contigo. Deus vai te incomodar ao ponto de você não conseguir ficar parado mais. Olha para cá, você passou 2025 todo sentado nesses bancos aí, culto atrás de culto. Esse ano Deus te incomoda, você vai botar a mão no arado. Eu estou falando com gente que está passando o ano inteiro orando. Deus vai te colocar e vai te chamar para oração, no grupo, se preciso for. Eu estou falando que esse ano é um ano que Deus está contando com gente. Deus vai incomodar gente para você entender que é contigo que Deus está falando. Deus não vai te deixar quieto em casa, não. Eu vou ficar no meu cantinho, fulano faz, tem gente para fazer. Deus está dizendo, eu te dei algo especial que eu quero que seja usado em você. Deus vai te incomodar, Deus vai incomodar alguém da tua casa, Deus vai incomodar a gente esse ano, porque nesse ano eu tenho certeza que a gente vai ter necessidade de ainda mais de gente. O que está vindo diante de nós, uma onda, Deus vai contar com gente disponível, que tem atitude de dizer para ele, se preciso for, eu estou aqui. Bate assim, bate assim se você puder. Bate assim se você puder, fala, se preciso, se tiver coragem, fala, se preciso for, papai, eu estou aqui. Se preciso for, meu Deus, usa eu. Se preciso for, usa eu na minha casa. Se preciso for lá na empresa, usa eu. Se preciso for aqui na igreja, usa eu. Se não tiver ninguém aqui, eis-me aqui. Você está disponível para Deus? Deixa eu ver, porque os meus olhos podem falhar alguns, mas Deus está te vendo nessa noite aqui. Deus está contemplando tua casa nessa noite aqui. Deus contempla aquilo que Ele depositou em você nessa noite aqui. A gente vê que o milagre começa com uma atitude. Deus vai dar uma ordem para eles dizendo, o sacerdote tem que ir à frente. O sacerdote, ele
pega a arca aí com os meninos levitas e pisa na água. Quando pisa, ela abre. E quando ela recebe um corte ao meio, a gente vai percebendo que eles ficam parados no meio. E quando eles param no meio, e aí eles dão uma ordem dizendo: o povo tem que vir. O povo vai vir. Deixa eles vir agora, porque agora a arca está no meio no Jordão. Deixa eu te falar um negócio aqui com graça, meu Deus. O que Deus está fazendo aqui é ensinando uma coisa poderosa para eles. Porque essa geração aqui não é a mesma de 40 anos atrás. Quem está atravessando aqui não é os mesmos que morreram por causa da murmuração. É a nova geração. E Deus está ensinando uma coisa para a nova geração. Deus está dizendo para eles: olha, a ordem é, manda os sacerdotes ir, mas o maior símbolo da graça, da presença de Deus até então, era a arca. Ele diz: já pega a presença. Pega a presença. Vai para o meio. E aí, atravessa? Não. Fica lá no meio. Enquanto todo mundo estiver atravessando, fica no meio. Como é que é? É para ficar no meio? Por quê? Porque a presença é que sustenta o Jordão aberto. Então, se tu não pegar isso aqui, pastor, eu vou ter que ir embora, não tem jeito. Presta atenção uma coisa: já que vai atravessar, atravessa com a presença. Já que vai fazer, faz com a presença. Não é só, não, eu só vou cantar, eu só canto um dia lá. Não é só cantar, vai com a presença. Não é só pregar, vai com a presença. Não é só participa, mas chama ele por tudo. Participa, mas convida ele para vir contigo. Eu vou para a igreja, pai, mas se o Senhor não for, nem deixa eu ir. Se o Senhor não tiver, nem deixa eu ficar, porque o que sustenta o Jordão aberto ainda é ele. A sustentação do Jordão aberto ainda é a presença dele. Enquanto ele estiver no meio, você pode passar tranquilo para um lado, pode passar para o outro. Enquanto ele estiver no meio, você pode ir com confiança que não vai te afogar. É por isso que a gente vai ter lá os salmistas, Isaías dizendo que se ele disse: se tu passares pelo fogo, pode passar tranquilo se ele estiver, não te queimará. E se eu passar pelas águas, Jordão é exemplo, se ele estiver no meio, elas não te submergirão. Posso ir diante da morte, mas nem a morte tem poder de te separar dele. Se ele estiver no meio, joga a tua mão assim, porque eu sei que você veio com a presença para cá. Esse ano eu quero profetizar sobre vocês e sobre a nossa vida, que Deus vai dar uma graça, uma porção maior ainda da presença. Por quê? Porque eu já percebi quando eu cheguei aqui, Deus falando comigo: o Jordão parece que está cheio, o Jordão parece que aumentou, o Jordão parece que o cenário não é o melhor, mas Deus disse para mim: a presença que sustenta também será sustentável até o final, para passar até o último homem. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus do céu, a gente precisa ir com a presença. Você não vai atravessar sozinho. Deus vai sustentar para você passar. E por quê? Porque a gente precisa passar. Os teólogos gostam de dizer, alguns dizem que Jordão é o grande batismo daquele povo. E aí, olha que legal, porque a gente, quando fala de batismo, a gente fala de um encerramento, de um ciclo. É o sentido de dar as costas, é o sentido de abandonar alguma coisa, deixar a ruptura, perder, deixar alguma coisa, né? E aí a gente vai percebendo que eles aqui, atravessando o Jordão, eles vão receber um funeral de ciclos. Porque do lado de cá, antes de atravessar o Jordão, tem um ciclo que foi visto até ali então, de gente que saiu da escravidão, mas saiu e murmurou até morrer. Do lado de cá tem um ciclo de que sandália nunca acabou. Olha que doideira. Ninguém tecia mais nada. Não, do lado de cá é proteção. Você nunca viu visibilidade, irmão? É do lado de cá. A nuvem que dá refrigério é a mesma que esconde do inimigo.
Do lado de cá, irmão, é um funeral de ciclo que Deus está fazendo com eles. Por quê? Porque do lado de lá é diferente. Do lado de cá não acaba a sandália. Do lado de lá, se tu andar demais, gasta. Do lado de cá tem proteção, que o inimigo não te vê. Do lado de lá tem que lutar, tem que ter estratégia. Do lado de cá não precisa plantar, cai maná do céu, fresco todos os dias, fica tranquilo, ninguém passa fome. Mas do lado de cá, se tu não plantar, tu também não come. Se tu não plantar, tu não colhe. Aí, o que Deus está ensinando para eles é: do lado de cá, você está completamente independente. Do lado de cá, tu está completamente herdeiro. Ou tu é de verdade, ou tu não é nada. Do lado de cá, tu só tem uma palavra. Do lado de cá, tu está pisando na terra da promessa. Do lado de cá, tu pode ficar de qualquer jeito aqui com ele aqui, que ele vai ficar mais ou menos te ajudando. Mas do lado de cá, ou tu faz, ou tu toma posse, ou alguém vai tomar o que é teu por herança. Do lado de cá não precisa, mas do lado de cá tem que guardar o que tem para que ninguém te roube. Aqui ele está encerrando um ciclo, o murmurador ficou para lá. Do lado de cá não. Não, reclamou é do lado de cá não. Aqui são os herdeiros. Aí a gente vai percebendo que Deus está matando uma mentalidade neles. Deus está acabando com uma mentalidade, essa mentalidade de dependência, onde as coisas caem do céu. Não, eu vou, mas se enquanto Deus não deixar cair do céu, irmão, Deus está ensinando para eles: tem que pisar, meu filho. Aqui do lado de cá você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir por onde? Senão não adianta. Aí Deus está ensinando para eles isso, está encerrando uma mentalidade. Por quê? Porque do lado de cá é o lugar em que a gente vai chamar de Gilgal. Do lado de cá, dependência, do lado de cá, herdeiro. Aí a gente vai percebendo, Deus está quebrando a mentalidade do lado de cá e está ensinando eles pelo lado de lá, dizendo para eles: presta atenção, a partir de agora vocês são herdeiros, tem que plantar. Porque Deus está ensinando para eles: do lado de cá, vocês vão precisar aprender a ter responsabilidade. Do lado de cá, sem responsabilidade com aquilo que Deus deu para você, não sobrevive. Se tu não tiver responsabilidade com aquilo que Deus deu na sua mão, do lado de cá você está morto. Não, se tu pegar aquilo que Deus depositou na tua mão e fizer de qualquer jeito, você morre do lado de cá. Não adianta pensar que Deus não viu você agir de qualquer jeito, levante de qualquer maneira. Passou o ano inteiro sem orar, vai entrar 2026 do mesmo jeito. Não, Deus está te chamando para responsabilidade. Do lado de cá é de quem tem responsabilidade, quem tem de quem é filho. Do lado de cá Deus está te chamando para ser responsável com aquilo que Ele está te dando. Se você não cuidar daquilo que Deus depositou sobre ti, vai morrer você e a família inteira. Do lado de cá é responsável. Deus está convidando a eles para ser responsável com a terra. Tem que cuidar, tem que guardar, tem que fazer. Por quê? Porque do lado de cá é Gilgal. Gilgal é o lugar da circuncisão. Está todo mundo sem estar circuncidado. Aí Deus vai dizer para eles: do lado de lá, atravessou Gilgal, circuncisão. E circuncisão é tirar o excesso da carne. Circuncisão é a ruptura. Tem coisa que está matando você, que vem contigo do lado de lá, e você não entende que tem que fazer uma ruptura, tem que separar, tem que cortar de uma vez. Esse não é o ano de você se aliar demais, amar demais a tua carne. Esse não é o ano de você agarrar as coisas que a carne está te proporcionando. Faz logo a circuncisão, faz logo uma aliança com Ele, faz logo um tratado com Ele, diz: eu vou romper hoje, eu não passo até o 11º dia, hoje que eu vou romper. É hoje que precisa romper. Deus está te convidando para ser responsável com aquilo que Ele está dando para esse ano. Nós vamos viver um avivamento, e esse avivamento não é para gente que só pensa em pular. Esse avivamento é para gente que tem responsabilidade com o que Deus quer fazer. É para gente que entende a responsabilidade que Deus está dando para a igreja. Enquanto tem tanta gente profanando de tudo, Deus está nos convidando para uma responsabilidade, uma maturidade de mentalidade, que a gente possa entender que do lado de cá é para gente madura, gente responsável, gente que entende que Deus está completando e está disposto a falar com Ele: eu estou pronto, usa eu, usa minha casa, usa minha família.
É sobre isso que Deus está falando com eles, porque não é sobre o que Deus está fazendo com eles, é sobre o que Deus está fazendo eles. A gente podia estar em qualquer lugar essa hora, mas você está aqui porque Deus está te convidando para um ano de responsabilidade. Não, um ano que você não vai negligenciar a oração, você vai orar de verdade. Um ano que você não vai negligenciar a escola bíblica. Pastor, eu não entendo direito, não aprendo nada. Eu também não, irmão. Eu continuo assim mesmo. Pastor, mas eu tenho medo que vão falar. Eu também, mas eu continuo assim mesmo. Esse ano é o ano da responsabilidade. Gilgal é o lugar em que te custa alguma coisa. Gilgal é um lugar que custa algo pra gente. Quer ver? Eu vou melhorar isso aqui. Quem lembra? Pregador tem aqui? Levanta a mão, quem prega? Quem prega aqui? Tem gente aí? Deixa eu ver vocês. Isso, fica com medo não. É lugar de confronto. Quase Peniel. Quem lembra quando a gente começou a pregar? Aí a gente começa só com versículo. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei na minha vida, Isaías capítulo de número 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre aquele texto. Eu me lembro do primeiro... Irmão, você não tem noção, acho que eu já falei isso aqui, eu falo sempre isso. Eu peguei uma folha de papel com tudo que estava escrito. Suponhamos que tivesse 10 palavras lá. Eu errei 9 e gaguejei a última. Você está rindo porque não foi você, né? Pensa bem numa situação, era dentro de um lar, não era na igreja, era dentro de um lar. E eu pregando dentro desse lar, era uma célula, e eu pregando lá dentro, de repente, eu saí de lá, mas sem brincadeira. Eu vou te falar, se eu encontro com Golias aquele dia, eu tinha tornado Davi, que eu estava cheio, com a autoestima como lá em cima. E eu disse, acabou, gigante, você não me derruba mais. Você acha que até hoje eu não erro, eu não gaguejo às 10? Eu erro e gaguejo, mas eu vou assim mesmo. Eu continuei. Eu vou até o dia de hoje. Toda pregação é a mesma coisa. Treme a perna, o coração, a mente buga tudo, dá um branco, enrola um carretel aqui dentro. Enquanto a gente parece que não começa a falar, não vai desenrolando. É um mistério que eu não sei explicar. Mas eu sei que quando Deus decide usar alguém, Ele não olha para a tua aparência, Ele não olhou para a tua casa, não perguntou a cor da tua roupa, não quer saber o teu nome. Ele diz, é você. Eu tenho capacidade de te usar onde quer que eu queira. Julgar é o lugar da responsabilidade. Quando eu comecei era assim. É o lugar que custa alguma coisa. Dava para ir, pastora, só com aquele versículo. Eu preguei muito tempo aquele versículo. Eu fiquei fera nele. Eu preguei muito tempo aquele versículo, até que chegou um dia do meu ministério, do ministério de pregação, que eu olhei para mim e de repente Deus falou comigo, daí para lá é ruptura. Daí para lá, se tu não for mais fundo, você só vai ficar aí, onde você está. Daí para lá, se tu não mergulhar um pouquinho mais, não tem como eu te usar mais além daquilo que eu quero. Não, porque não basta só Deus querer, eu preciso agir, eu preciso ir. Aí tu tá até hoje, não escreveu num cursinho teológico, não veio para a escola bíblica, que é ótima e já foi aqui que começa. Aí você não participa de nada, tem conferência, você não vem. Aí eu tô falando para pregador, igual eu. Porque se eu falar de quem canta, não estuda nada, não quer saber de música, é compromisso. Deus está convidando a gente para ser um ano de compromisso com aquilo que Ele depositou na nossa mão. O que tu é? Tu é obreiro? Deus está te chamando para compromisso. Eu vou falar coisas simples aqui, mas você vai entender no espiritual as coisas mais profundas. Coisas simples, quer ver? O obreiro não consegue chegar a um culto no horário. Eu vim de Três Rios e cheguei antes hoje, pastor. Tem obreiro que nem veio. Mano, eu estou falando porque eu sou pastor de igreja, eu sei o que é isso. Eu sei a palavra que Deus me deu para esse ano. A gente está sendo convocado para uma responsabilidade com aquilo que Ele está entregando para a igreja brasileira. Não, por favor, joga sua mão para o alto, joga sua mão para o alto, joga sua mão para o alto. Deus está te convocando para aquilo que Ele está realizando na igreja brasileira. Não é na cidade de Juiz de Fora. A gente é um ponto, eu sou um ponto em Três Rios, você é um ponto aqui. E Deus está completando a sua obra através de nós. Em nós. É sobre isso que Deus está falando. Nós vamos completar. Nós vamos fazer.
Só que eu quero trazer um alerta para a gente encerrar. Eu quero trazer um alerta, sabe por quê? Porque isso aqui acontece sempre. E quando Deus falou isso comigo, eu fiquei pensando, verdade. Olha para cá. Todo mundo que não tem responsabilidade, pastor, com aquilo que Deus deu, que não entende isso aqui, essa transição que Deus está fazendo, não, mas porque 2025 era assim, a cadeira era outra. Não é porque eu gostava mesmo, é quando o templo era menorzinho, que aí tinha mais abraço, o pastor dava mais atenção. Fala a verdade. Não olha para o irmão do lado não, mas presta atenção. Sabe por que disso? Porque quem não entende a responsabilidade do que Deus está dando aqui, a terra que Deus prometeu se torna um peso para ela. Não. Quem não entende o que Deus está fazendo aqui, esse ambiente se tornou um peso para ela. Ficou pesado servir aqui. Aí foi embora. Porque se tornou um peso, não conseguiu entender a responsabilidade que Ele está trazendo, que Deus está te chamando. É por isso que eu estou dizendo, não permita que a terra se torne um peso a ponto de te matar dentro dela. Tem gente que pisou na terra e não herdou, porque não entendeu o que Deus queria fazer lá dentro. Não estava pronto para lutar, não estava pronto para as estratégias. Deus está te convidando para você participar do que Ele está fazendo, mas participar com responsabilidade. É o ano que você vai orar mais, é o ano que você vai consagrar mais, é o ano que você vai estudar mais, é o ano que suas agendas vai aumentar mais, é o ano que você vai cantar e o céu vai se abrir. Esse é o ano que você que entendeu a responsabilidade. Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas 2025 não sei de onde saiu esse vozeirão. É Deus é quem vai te usar. Eu não sei como melhorou, como prega tanto agora, porque Deus vai melhorar você. Esse é o ano que ninguém vai entender. Você vai chegar para abrir igreja, chega de chegar atrasado. Aleluia! Esse é o ano que você é quem vai ligar para o pastor para perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Esse é o ano que você vai entender a responsabilidade. Não, mas tem jeito para fazer, mas eu quero fazer, pastor. Porque já viu, tem coisas que tem jeito para fazer, a gente não faz de jeito nenhum. É responsabilidade de fulano. É sobre essa palavra que eu quero que você receba hoje. Que você entenda a responsabilidade que Deus está te trazendo. E que você possa ficar de pé se a gente puder orar ainda. Deus, obrigada, Senhor. Eu não sei se tem alguém no nosso meio que precisa romper com aquilo que ainda te afasta das responsabilidades com o Senhor. Talvez tenha alguém que precisa romper ainda com aquilo que te afasta dele. Eu quero te convidar a você vir, onde você estiver, se você puder, pelo menos faça assim com as tuas mãos. Eu quero, pastor, renovar minha aliança, porque eu rompi com o Senhor. Eu quero renovar porque eu perdi as minhas responsabilidades, eu parei, eu não fui mais, eu deixei de lado. Eu quero te convidar, você, assim como já veio o primeiro, vir o segundo, você que está aí, a segunda, que está entendendo que Deus está te convidando para ser responsável. Chega de permitir que excessos te tire da presença dele, chega de permitir que o Jordão te segure do outro lado. Deus está te convidando para você ser coparticipativo no reino. Deus está te convidando para você entender a missão, para você participar de verdade. Se tiver, vem. Se tiver gente, vem. Se ainda tem, vem, porque é hoje. Deus não está te chamando para amanhã. Deus está falando contigo, é hoje que eu quero você. É hoje que eu quero que você entenda a responsabilidade. Eu quero te usar, mas Deus, eu sou pequena. Todos nós somos pequenos. Mas Deus, eu sou isso, nós somos ruins. Mas Deus tem poder para nos melhorar dia após dia. E eu quero te convidar a você vir. Eu quero te convidar, você que está aqui à frente, fechar os seus olhos, colocar a mão à altura do teu coração. Eu quero te convidar você falar com o Senhor o que é que tem rompido você.
O que é que tem separado você? O que é que tem tirado você da responsabilidade de alguém que entende quem é filho, de alguém que entende que é herdeiro de uma promessa? O que é que tem tirado a tua casa da presença dele? O que é que tem tirado a tua família da presença dele? O que é que tem tirado como é que você entrou um ano fora da presença dele? Esse é o ano que o Senhor está te convidando para participar. Então te apresenta agora para Ele, te apresenta agora nesse momento, te apresenta aí nesse lugar agora para Ele, diga para Ele: Senhor, chega, eu estou cansado, eu quero força, eu preciso de novas sandálias, eu preciso de novas vestimentas, eu preciso de novos passos, novos caminhos para que eu possa falar com o Senhor, para que eu possa agir, para que eu possa andar, para que eu possa fazer. Deus Santo, querido, amado, estamos diante do Senhor nessa noite. E aqui está, Senhor, os teus filhos, aqueles que entenderam, Senhor, na frente, diante do Senhor publicamente, entendendo a responsabilidade de estar diante da tua presença. Nós nos apresentamos ao Senhor nessa noite e te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja com cada um e que contemple aquilo que eles estão rompendo hoje diante do Senhor, que assim o Senhor possa firmar uma aliança, que assim o Senhor possa firmar, Senhor, um trato com eles, ó Pai, e que o Senhor possa ser com eles, ó Pai, por onde quer que andar. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que possa vestir os teus filhos com roupas novas, que possa calçar os teus filhos com novas sandálias, ó Pai, que possa dar novos vigor, ó Pai, que possa dar novos ânimos, ó Deus, para que eles possam continuar dia após dia diante da tua presença, e que nós possamos entender que, como Moisés disse: se o Senhor não for, eu não tiro os meus pés daqui, se o Senhor não fizer, que eu não faça, se o Senhor não ir, que eu não vou, mas eu esteja constantemente todos os dias da minha vida diante da tua presença, em o nome de Jesus. Eu te convido a você que está a estender as mãos para cá, dá um grito de aleluia, aplaudir ao nome do Senhor, glorificar a Ele. Irmãos, Pai do Senhor, aqui é o pastor Pablo Dias. Hoje eu tive a oportunidade de estar aqui nos 12 dias proféticos na Igreja Cais, ministrando a palavra, e quero te fazer um convite para você estar junto aqui amanhã. Pastor Júlio Catão vai estar trazendo uma palavra aqui a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado. Vem para Cais, tá? I know you got tension in your neck, stressed out to a